E aí, meus amigos, como é que estão? Todo mundo bem aí, gente? Tudo tranquilo? Então vamos lá, a gente vai estar dando agora continuidade a segunda aula, nossa segunda aula sobre saúde, né? Corpo, saúde e educação. Nesse caso, a gente vai estar entrando mais no problema do coronavírus, tá? Com mais intensidade, a gente vai estar falando um pouco sobre várias questões, né? A relação com outros vírus, o aspecto global da saúde, né? Vocês já viram na aula passada em que a saúde é um fenômeno que envolve uma integração global do corpo humano, né? Do ser humano, em que envolve o conjunto de hábitos saudáveis da vida, né? Então envolve a questão do social, do psicológico, do próprio biológico também. E é nessa integridade que nós podemos combater qualquer doença. Certa doença não só como um aspecto quantitativo marcado no corpo, mas como uma questão mais ampla, mais complexa, tá? E a gente tá falando isso por quê, gente? Porque a gente vai ver que por meio do exemplo do coronavírus, a gente vai poder mostrar esse exemplo da saúde de uma forma mais interessante. Primeira coisa, né? O vírus, a gente deve levar em consideração que o vírus, de um modo geral, todos eles, não todos eles, mas o vírus, de um modo geral, surgiu com o advento do mundo, né? Então, desde que o mundo se fez mundo, que existem lá os vírus como seus primeiros habitantes. Eles invadiam células como os bacterianas, né? E com o surgimento de outros seres vivos, os animais, os seres humanos, enfim, foi que esses vírus eles foram se propagando. Por quê? Primeiro, o vírus ele precisa de um hospedeiro, ou seja, um animal, um corpo humano, outro ser vivo, para poder sobreviver, né? E com a presença dele, do ser vivo, do outro ser vivo, ele entra nesse ser vivo, mantém a sua sobrevivência, garante a sua sobrevivência, e é dentro do ser vivo que ele começa a se reproduzir. Ele vai produzir outros clones de si mesmo, e até que a célula em que ele se hospeda vai se ampliando de tamanho até que ela explode e o vírus vai atingindo outras células. E esse ser vivo lá que hospeda esse vírus, ele vai poder estar contaminando os outros, né? O humano pode contaminar o outro por meio de uma tosse, de um espirro em que o vírus vai saindo do seu corpo e vai o quê? À procura de outros corpos, de outros seres para poder sobreviver. Por quê? Porque no ar, nas superfícies, ele não sobrevive, ele precisa de um outro ser vivo para sobreviver. É isso que torna esse vírus, esses seres diferentes de nós, tá? O nome vírus vem do latim, que significa veneno, né? No bom português, é veneno. No caso do coronavírus, o seu nome biológico é SARS-CoV-2, né? A doença mesmo que ele causa, que é Covid-19, que no bom português, Covid-19 significa doença provocada pelo coronavírus 2019, que foi o ano que ele surgiu. Sabendo disso, gente, a gente vai entrar um pouco mais na questão do coronavírus, analisando tanto o seu aspecto social quanto o seu aspecto psicológico e biológico também, né? Por que eu falo nisso? Porque levando em consideração o aspecto mais social, a gente tem que levar em consideração que esse vírus surge quando? Ele vai surgir ainda em 2019, né? Um médico chinês consegue identificar esse vírus, né? Alerta outros médicos dizendo que estava por vir um novo vírus aí, um novo surto. Só que o que acontece? O governo não viu dessa maneira, não aceitou isso e impediu que esse médico pudesse difundir aquilo que ele viu lá, identificou, em outros meios, né? Porque o que acontece? Os médicos, quando sabem disso, mais de 197 países acertaram com a OMS que em casos de doenças mais graves, de possíveis surtos, eles devem alertar a OMS e OMS é órgão mundial de saúde. E esse órgão mundial de saúde que deve avisar, desculpem, não é órgão, é organização. Órgão vem de organização, mas a OMS significa Organização Mundial de Saúde, que ao saber desses problemas no mundo, ele vai ter que alertar e criar algumas medidas
de prevenção e de cuidado. Só que a China não fez isso. Não difundiu esse conhecimento, né, da doença ao mundo. E 3 semanas depois do médico ter alertado isso, ela se torna uma pandemia. Esse médico que infelizmente veio a falecer até uma semana depois em que o mundo foi alertado. Isso em janeiro, né? Janeiro para fevereiro a China já toma medida e vai conseguindo achatar a curva. Menos pessoas estão sendo infectadas, menos pessoas estão morrendo, porque eles fizeram o quê? Um isolamento social. Mas segurem essa informação. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Pouco depois, a Itália, isso o mundo já sabia desse problema da China, mas a Itália não levou em consideração os primeiros casos que vinham surgindo no país, isso ainda em fevereiro, e se torna então o novo epicentro. Então a Itália começa a ter um número elevado de mortes, até que o governo decide, depois de um atraso, novamente outro atraso, fazer o isolamento social, tá? Para que no final de fevereiro, início de março, o número de casos e de mortes tinha diminuído. Foi quando, em março, o que acontece? Depois de todo mundo já ter sabido desses problemas, os Estados Unidos também se torna o novo epicentro e não toma medidas, assim como esses 2 exemplos anteriores, para conter o vírus. O que acontece? Se torna o país com o maior número de mortes e de casos do país, certo? Então a gente já mostra a questão social como é importante na contenção desse vírus. E essa questão do que a gente está passando hoje, né? Já houve no mundo, gente, outras pandemias. Pandemias é o quê? A difusão de doenças, de vírus ou bacterianas presentes em todo o mundo, em todos os continentes. Esses surtos que causam várias mortes, né? No caso da peste bubônica, da peste negra, chegou a causar centenas de milhões de mortes ao longo do mundo. Que foi aí, há 7 séculos atrás, com a peste negra, e que surgiu o termo quarentena. Então a primeira quarentena surgiu então com a peste negra, né? Ou quarentena eu falo, né? Para os mais íntimos, o distanciamento social. Ou seja, os vírus, eles têm um grau de letalidade, por quê? Porque eles sofrem muitas mutações. Então, uma vacina que foi criada há um ano atrás, por exemplo, para a gripe, não vai funcionar para esse problema, para esse vírus. Até porque ele não é uma gripe. A gente vai ver que ele é muito mais grave, né, agressivo, do que uma simples gripezinha, né? Por quê, gente? Olha lá. Esse vírus, ao longo da história, né, depois da peste bubônica, da varíola, que quando não tinha a sua vacina, causou milhares de mortes também, o sarampo e outras, né? Tudo aquilo que a gente já toma vacina desde cedo. Esse vírus, qual é a diferença desse vírus para outros vírus também muito mortais? O ebola, por exemplo, ele é muito mortal, gente. Então, quando a pessoa tem contato com o ebola, ela morre muito rápido, porque o vírus ele é muito mais mortal do que o coronavírus. Mas por que o ebola não matou tantas pessoas quanto o coronavírus? Né? Pelo simples fato de que quando uma pessoa tem um ebola, o que é que ela tende a fazer? Fica tão doente que ela fica dentro de casa. Pelo fato de ficar dentro de casa, ela não vai ter um maior contágio. Ela não contagia outras pessoas, porque aquele contaminado está dentro de casa. Então, mesmo ele sendo muito mortal, ele não tem um grau de contágio elevado. Certo, gente? E o que é que acontece com o coronavírus? Se desse lado a gente tem o nível de contágio, do outro a gente tem desse aqui de fatalidade, certo? De mortalidade. Então o que acontece? No caso do ebola, ele tem um grau elevado de letalidade, de pessoas que quando pegam morrem, mas tem um contágio, um nível de contágio menor. E o que é que tem o coronavírus? Embora ele tenha um grau de fatalidade menor que o ebola, por exemplo, ele vai ter um grau de contágio maior. Então são mais pessoas tendo o coronavírus, e como ele tem um grau elevado ainda, mesmo que não seja maior que o ebola, ele vai ter um maior sucesso. Né, gente? Porque o que acontece? A gente sabe que quando o vírus começa a se reproduzir ao longo das células, vai surgir os primeiros sintomas. A febre, cansaço em alguns casos, mal-estar, tosse. Né?
Mas vai ter pessoas que não vão ter nenhum desses sintomas, que vão estar com vírus e não vão ter nenhum desses sintomas. E aí, ó, vão estar saindo de casa. Se elas estão saindo de casa, o nível de contágio, ó, sobe. Só que também tem pessoas, e a gente já sabe, que esse vírus é muito mortal em pessoas que já têm comorbidades. Pessoas que são mais idosas, que já têm um sistema imunológico mais enfraquecido, que possivelmente têm hipertensão, problemas cardíacos, outras comorbidades, né? Problemas respiratórios, que quando essas pessoas que não têm problema nenhum entram em contato com essas pessoas que têm mais chances de ter os níveis mais graves dessa doença, vão estar passando para essas pessoas e essas pessoas vão ter uma chance maior, gente, de ter os problemas graves da doença, que é o quê? Basicamente a insuficiência respiratória, né? Dificuldade de respirar, dores no corpo, e o que pode vir acarretar em morte, como já vem acontecendo muito no mundo, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente trabalhou aqui da saúde foi o que? O social. Se as pessoas, mesmo não tendo doenças, não tendo sintomas, ficarem em casa, elas vão diminuir a linha de contágio e, consequentemente, a fatalidade do vírus vai diminuindo, gente. Então, o primeiro problema da saúde aí é um aspecto social que envolve empatia, da gente ter para nós mesmos, que a gente falou, poxa, se eu sei que esse vírus pode causar problema nos outros, e mesmo que eu não tenha, se eu ficar em casa, as outras pessoas que têm problemas poderão ficar mais seguras. Então, eu vou me manter em casa, certo? Já mostra aí esse problema social que o vírus, coronavírus, apresenta. O outro caso mesmo é o biológico, gente. O que acontece, né? A gente já viu que o vírus, né, vai ter uma forma um comportamento menos agressivo, mas nessas pessoas que têm o maior grau de letalidade, ele vai atingir o quê? O que acontece no nosso corpo no nosso corpo quando esse vírus entra? Nos casos mais graves, né? Esse vírus, porque o que causa, gente, a morte mesmo, esse caso mais grave, não é o vírus em si, não é o que o vírus causa em si, mas é justamente entre um cabo de guerra, e eu diria que é mesmo uma guerra, né, entre as células de defesa do nosso corpo com o vírus. Então vai ter um embate tão forte que, em caso das pessoas que têm um sistema imunológico mais fraco, esse vírus vai ganhando espaço até atingir os nossos pulmões. E a gente sabe que os nossos pulmões, eles são responsáveis por receber o oxigênio vindo do ar e passando esse oxigênio para o coração e para as outras regiões do corpo, certo? Quando ele chega nos pulmões, os vírus, mais precisamente lá nos alvéolos, que são pequenas bolsas de ar, que vão absorvendo o oxigênio para difundir para outras regiões do corpo, como tem um grande processo inflamatório nessa região, o que é que vai acontecer? Vai existir um número elevado de líquidos ali dentro, né? Uma grande quantidade de líquidos dentro dessa região, impedindo que o oxigênio passe para outra região do corpo. E isso vai formar uma pneumonia, mas bem mais grave do que uma pneumonia comum, e vai faltar oxigênio nas outras regiões do corpo. Então o coração não vai receber oxigênio, e quando recebe na quantidade menor, e se a pessoa já tem problema no coração, vai acarretar um problema maior, pode causar uma parada cardíaca, porque o coração já vai estar trabalhando bem mais intensamente, vai faltar oxigenação no nosso cérebro, nos nossos músculos, nos nossos órgãos, e infelizmente muitas pessoas podem vir a falecer. E o que era importante para que essas pessoas não venham a falecer, elas terem um cuidado médico para evitar esse problema. Só que acontece, gente, olha só o problema. Pelo fato de muitas pessoas estarem sendo contagiadas, né, tendo contato com o vírus, o número dessas pessoas que estão nos hospitais está sendo elevado, está sobrecarregando o sistema de saúde, e muitas pessoas estão falecendo sem ter nem o mínimo cuidado médico para poder sobreviver. E mesmo outras pessoas que não têm a doença, não têm o coronavírus, que precisam de estar na UTI, estão morrendo porque não estão tendo espaço, já que o número de pessoas doentes nas UTIs e nos hospitais estão sendo tão elevados, e essas outras pessoas estão morrendo
por causa do coronavírus sem estar sendo infectadas pelo coronavírus. Olha aí que a falta de empatia pode ocasionar, né? Mas como assim você pode dizer que isso, o isolamento social ainda hoje é o melhor caso ainda, professor? Existem pessoas aí, a gente pode tirar como exemplo alguns países que obtiveram sucesso, como a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, o que é que fez? Além do isolamento social, aumentou o número de testagens, e aumentando o número de testagens, identificou as pessoas que estavam sendo com o vírus e monitoraram melhor essas pessoas. Então a taxa de contágio e de morte na Coreia do Sul foi muito baixa, certo? Outro exemplo que a gente pode ver, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que nessa linha de cima é o número de mortes, não sei se dá para ver aqui, e aqui embaixo é o tempo. Aqui são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? A gente vai estar tomando como exemplo 2 países da Europa. Primeiro é a Itália. A gente vai ver como é que surgiu na Itália, então, gente, ó. A linha da Itália foi o seguinte, ó. Quanto maior o tempo, quanto tempo foi passando, ó, vou mostrar aqui para vocês, o número de mortes foi se elevando. Então foi isso aqui, ó. À medida em que o tempo se passou, o número de mortes foi aumentando. A Itália foi um dos países que não fizeram isolamento social de início. E quanto o contágio foi aumentando, o número de mortes foi aumentando, porque as pessoas estavam indo ainda para a rua. E outro país na Europa, a partir do momento em que a China foi fechando os seus portões, foi dizendo, opa, é necessário fazer isolamento social, a Polônia, que é um país europeu também, imediatamente fechou aeroportos, fechou os estabelecimentos comerciais, dentre outros. E o que é que aconteceu na Polônia? A linha, ó, foi bem mais baixa, essa linha rosa aqui, ó. Então, com o passar do tempo, teve um pequeno caso, teve um baixo número de mortes, baixo número de contágios. Tem um amigo meu que está lá na Polônia que disse, cara, ninguém sai de casa. Saiu de casa e você é multado, certo? Ou seja, as pessoas tiveram mais consciência, e quando não tiveram, existiam leis que proibiam essas pessoas de sair, né? Decretos, e o número de pessoas contaminadas e mortes diminuiu consideravelmente. Hoje a Polônia já está estudando possibilidades de abrir os seus comércios paulatinamente, né? Devagar. Para quê? Para que esse vírus não venha atingir um grau elevado como acontecer em alguns países aí, tá? No Brasil, a gente pode tomar um exemplo clássico da importância da quarentena, do isolamento social, por 2 estados só por 2 estados. Ó. Santa Catarina, até o dia 29 de março, tinha 199 infectados, pessoas infectadas, e apenas 16 mortes. No dia 29 de março, o governo de Santa Catarina, né, assim, muito pressionado pelos empresários, principalmente, como muitos estados estão sendo, decretou que os comércios deveriam abrir suas portas. Então, shopping centers, bares e outros estabelecimentos comerciais abriram as portas, as suas porteiras. E de 197 casos e 16 mortes, de dia 29 de março a hoje, já são 2.390 e poucos casos de coronavírus e 48 mortes, gente. Então, diga aí, de 16 foram para 48 mortes em poucos dias. No Goiás, do mesmo jeito, de lá para cá, com 76 casos e apenas 16 a 18 mortes, hoje já são mais de 800 casos e quase 30 mortes. Ou seja, quando eles enfraqueceram o distanciamento social, de imediato, o número de casos passou a aumentar, certo? Distrito Federal, percebendo isso também, já voltou a fechar os seus estabelecimentos, certo, gente? Então, assim, no início, é tanto que muitos governantes tinham o mesmo discurso de que ia acabar com a economia, enfim, e hoje muitos desses governantes, infelizmente não foram todos, eles se arrependeram e voltaram atrás, tá? Infelizmente, isso não se seguiu com todos os presidentes, né? Infelizmente. Então, a gente já viu aí que a questão de saúde do coronavírus envolveu uma questão social de início
que veio acarretar num problema biológico muito sério, que aí foi que acarretou em muitas mortes, mas também existe um aspecto psicológico, gente. Vocês já devem ter visto aí de pessoas lamentando a morte de entes queridos e tal, de pessoas, inclusive atletas, de pessoas que um maratonista, enfim, veio até falecer aí, né? E a irmã dele, ele tinha 30 e poucos anos, era atleta, não tinha nenhum problema anterior e veio a falecer. Esse vírus é muito mortal. Muito possivelmente pode envolver também a questão psicológica, gente. Porque o que existe? Em casos de pessoas mais ansiosas, de pessoas que têm problemas de ansiedade generalizada, essas pessoas muitas vezes pensam que vem a ter o problema de saúde, né? Então, nesse caso, elas vão acabando criando sintomas para o seu próprio corpo. Eu tô com corona, oh meu Deus, eu vou morrer. Já vai projetando um futuro ruim e vai tendo falta de ar, sufocamento, vai sentindo outras dores no corpo. Tudo isso por aspectos psicológicos. Agora imagine, se de fato essa pessoa tem o coronavírus e aliado a isso, ela ainda tem esse grau de ansiedade muito elevada, essa pessoa vai o quê? Se ela tiver algum problema respiratório, né, um pouco de sufocamento, a sua ansiedade, que vai acarretar em descompasso respiratório, pode ser um fator a piorar, e infelizmente causando até a morte. Ou seja, a gente viu aí que a questão da saúde envolve realmente esses aspectos globais. O ser humano é um ser global. Não pode ser tomado nem pelo biológico, nem pelo psicológico e nem pelo seu social ou cultural isolado. A saúde, se quisermos realmente, de fato, combater o coronavírus, devemos combatê-lo por diferentes aspectos, ficando principalmente, né, tendo a consciência de que ficar em casa nesse momento é o mais importante a fazer. Porque, graças a Deus, existem muitos cientistas, né, e a gente deve levar em consideração a esses trabalhadores, não só ele, mas hoje é o dia do 1º de março, né? Dia do trabalho, 1º de maio, dia do trabalho. Queria aqui também deixar uma homenagem, né? Meu agradecimento aos profissionais da saúde, sobretudo os enfermeiros e os médicos que estão lá na linha de frente, né? Se no nosso corpo a gente tem as células brancas, os glóbulos brancos para nos defender, aqui fora a gente tem esses enfermeiros, esses médicos que estão nos ajudando e dando a cara, e dando inclusive a vida para poder nos defender, mesmo que estejam sendo aí linchados, né? Que eu já fiquei sabendo aí que em Brasília aconteceu agora desses profissionais terem sido agredidos, gente. Olha aí, olha o que está acontecendo aí no nosso país e no mundo também. Isso é uma vergonha, certo? Então, deixo aqui meu agradecimento para esses profissionais da saúde. Já vi aqui que não vai estar dando para a gente entrar mais especificamente na questão do coronavírus, a importância das atividades físicas para o combate desse problema, porque o vídeo já ficou um pouco extenso, tá bom? Então a gente já vai estar falando sobre isso na terceira parte das aulas, né? Então aqui, já vou estar deixando alguns questionamentos para vocês fazerem aí a partir desse vídeo, a partir dessa aula de hoje. Primeiro questionamento é: o que é saúde e como nós poderíamos estar criando meios de combate ao coronavírus? Quais seriam os meios mais eficazes de combate ao coronavírus? Tá bom? Uma só questão. O que é saúde e quais seriam os meios mais eficazes de combate ao coronavírus? Outro problema que está acontecendo no nosso país, e essa pergunta é para vocês pensarem mesmo, o que está acontecendo no Brasil é que o número de negros contagiados no nosso país está abaixo da média, né, do que os brancos, por exemplo. Então tem menos negros sendo infectados pelos números, os números estão mostrando isso, os números da saúde mostram que os negros estão sendo menos infectados do que os brancos. E eu quero que vocês me respondam por quê. É por um fator biológico? O que é que envolve? O que é que faz com que os negros estejam sendo menos afetados do que os brancos nessa questão do coronavírus? Mesmo que eles sejam, os negros e os pardos sejam mais de 50% da população. Então, como assim? Existem mais negros do que brancos e eles estão sendo menos infectados. Será que é por uma questão biológica?
Vocês vão estar me respondendo essas duas questões para a nossa próxima aula, ok? Que será sobre a relação entre o coronavírus e a educação física, a importância da atividade física, ok, gente? Fiquem todos com Deus, resguardados dentro da casa de vocês pelas caridades, tá bom, gente? E na próxima aula a gente vai estar, nossa terceira aula sobre saúde, corpo e educação, a gente vai estar entrando com mais profundidade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.